Segunda Crônicas, capítulo 12. Segunda Coríntios, desculpa. Segunda Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Domingo atípico. Igreja cheia, do domingo de manhã. O que será? Amém? Já achou? O que você acha aí? Um pouquinho da decisão. Todo mundo falando da Copa. Cancela culto, muda culto. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo é de Deus. Um monte de pastor abençoado. Gente de Deus. Era teólogo bom. Um teólogo bom de Deus falava uma coisa, outro teólogo bom de Deus falou outra. Agora estamos lascados. Até Deus está confundido aí, né? Porque muito que é de Deus, eu também é. Mas aí Deus falou no meu coração. Eu acabei gravando um vídeo que o pessoal me perguntava muito aí, com os outros pastores. Que o meu ministério, o nosso ministério, o meu chamado, o teu chamado, nós vamos prestar conta a Deus. Se nós vivemos em oração e temos de fato essa comunhão com Deus, Deus nos dá a liberdade. Dentro, é claro, de algo razoável, mas Deus falou para mim, faça o que você entende. Claro, consultei os líderes da igreja, algumas decisões a gente não toma sozinho. E no final das contas, meu irmão, quem veio aqui, onde trabalhou aqui, foi nós. Quem levantou essas paredes aqui, quem foi? O teólogo não estava aqui. Quem é o dizimista e ofertante dessa casa? Quem é dizimista? Quem é dizimista e ofertante? É nós, irmão. Nós estamos fazendo, Deus está trabalhando em nós, na nossa vida, aqui, nesta casa de oração. Vamos continuar servindo a Deus, adorando a Deus, do nosso jeito. Amém? Tem bastante gente que criticou, talvez alguns vão criticar que nem tem culto à noite. Mas mesmo que critique que não tem culto hoje, ele falta tanto culto por tantas outras coisas. Culto à noite ele não vem. O aniversário, um de tarde, já não vem no culto à noite. Nem de manhã. Se a gente ficar aí muito andando atrás aí de quem... Gente que nunca dirigiu uma igreja na vida, nunca pregou, nunca cuidou de ninguém, nunca foi líder de célula, nunca fez nada. E quer dar opinião. Ele quer dizer como é que faz igreja. Nunca fez, mas quer dizer como é que faz igreja. Irmão, teu ministério, líder de célula, ó. Gente que nunca foi líder de célula quer te ensinar a ser líder de célula. Ouça tudo, não precisa desprezar. Mas toma a decisão dentro daquilo que Deus te deu, daquilo que você conhece e já sabe. Amém? Estou falando isso para nós ficar em paz, para você ficar em paz. Fique tranquilo. Tá? Embora, eu abro meu coração para vocês. Eu me sinto como aquele pai que está dando para o filho doce que eu não podia dar. Me sinto assim. Mas a gente faz e dá, não dá? Doce para o filho. Quem sabe que não é o certo, não é o mais certo. Assim, talvez não é o mais certo, mas é. Porque também o filho precisa saber que o pai cuida dele, dá até o docinho que às vezes abre uma exceçãozinha assim, porque o pai gosta muito do filho. Entendeu? Então me sinto assim, abrir mas é um cuidado. Eu sei que é um cuidado. Cuidado com a gente, com a igreja. Eu ia judiar de quem ia estar aqui à noite, quem ia estar trabalhando aqui na escala, ia ter que cumprir a escala. E se ele faltasse na escala, ele ia ficar com o coração pesado, culpado, sentindo-se culpado, porque falhou com Jesus, falhou com Deus, falhou com a escala. Ou se viesse a vir com a cabeça lá na Copa, se nós estivéssemos no meio do culto, estourasse um foguete, acabou, tudo no celular, o que está acontecendo, meu Deus do céu. Entendeu, irmão? Entendeu? Então, assim, só para você entender, coisa que vale a pena lutar contra, vai mudar de fato, de verdade, não.
A gente pode? Hoje podemos. Mas sábado que vem tem a conferência. Sábado que vem com o Brasil nas costas ou não, nós vamos ter o culto da conferência. Aí é outro propósito. Propósito específico, diferente. Culto, sei, nós vamos ter ano que vem, mês que vem. Mas a conferência, aí se prepara. Estou até orando para o Brasil não ganhar hoje. Verdade, irmão. Verdade. Que jogue bem, mas perca. Que sábado que vem nós temos conferência, nós temos que estar aqui buscando a Deus, amém? Vamos estar aqui na igreja. E se o Brasil jogar, semana que vem você vai estar na conferência do mesmo jeito? Ah, então eu vou mudar minha oração. Então tá bom. Ó, você falou aqui na igreja, diante de Deus, hein? Quero ver essa igreja cheia aqui, ó. Nós buscando de Deus, a presença de Deus, orando. Porque a Copa acaba, irmão. Olha aqui para mim. A Copa vai passar. Aí Jesus vai querer saber como que a gente agiu durante a Copa. Se o jogo da seleção, sei que a gente nós somos muito influenciados no ambiente. O ambiente de Copa, e na empresa é Copa, e não é Copa, na escola é Copa, e a gente já fica Copa, e traz a Copa para dentro da igreja. Sei que a gente é muito influenciado, tudo bem, não estou dizendo que é pecado, irmão, a gente, né, gostar, nós somos pais de futebol. É isso aí, nós somos assim mesmo. Aliás, o futebol é muito forte. O futebol tem uma força, tira as crianças da rua, o esporte é muito forte. Ele é tão forte, irmão, que o cara pode fazer qualquer coisa. O cara troca de carro, troca de casa, troca de cidade, troca de mulher, mas não troca do time. O time não. O time é para sempre. Para sempre o mesmo time. O meu time, se ganhou é meu time, se perdeu é meu time. Tá aí os paranistas, né, para dizer, não frouxe, não. Os coxa branca, cadê os coxa branca aí? Agora estão se achando aí, né? É a única vez, talvez, uma única não, né? Mas é a certeza que é na alegria e na tristeza. Esse é um casamento de verdade, na alegria e na tristeza. Mas, então, vamos nos alegrar em Deus, né? Vamos com razoabilidade continuar servindo ao Senhor com alegria, amém? Com leveza no nosso coração. Então vamos ler aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a partir do 7. Diz assim, Paulo lhe diz assim, ó, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, tudo que Deus fez dele, Deus deu para ele, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, né, disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas tem os outros microfones, o microfone está ligado? Tá tudo ligado? Não? Então, tira um pouquinho só o ganho dele lá em cima, que o primeiro botão lá de cima, o branquinho. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aqui, irmão, aí aqui é a parte chocante. Parte aqui, obrigado. De boa vontade, ou seja, de alegria, felizão da vida. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E o 10 aqui, mais chocante ainda. Pelo que sinto prazer. Olha que loucura. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mas daí ele revela aqui, segredo, chave do sucesso. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém? Versículo 9, disse-me, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Feche teus olhos, Pai, fala conosco pela tua palavra agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente aí. Um pouquinho de tempo só, porque nós ainda vamos participar da ceia.
Mas esse é um dos textos que a gente lê, a gente dá um amém que nem demos aqui agora, né? Glória a Deus, não glória a Deus, amém, glória a Deus. Mas que não venha para mim. Bom que Paulo viveu isso. Meu Deus, que homem de Deus. Cara, suportava esse espinho na carne aí, salvou a vida de Paulo. Que é a chave da vida. Irmão, olha aqui. Já tentou ler a Bíblia assim, mais sem interesse nenhum? Olha o segredo da vitória de Paulo, qual que era aqui, ó. Que ele falou aqui, qual que era? Hã? Qual que era? Hã? Eu estou fraco? Não, mas tem aqui o cerne, a causa do negócio. Hã? Fala, imagina. Oh, fala mais alto, hein, mano. Você ouviu lá atrás? Não? Então, uma Patrícia, fala de novo. Ouviu? Tem que passar um cotonete, então, depois em casa. O segredo do sucesso de Paulo era o espinho na carne. Porque ele tinha um espinho na carne. Que eu não sei o que é, não vou aqui tentar descobrir o que é o espinho na carne, não vou entrar aqui, tá? Os teólogos aí podem segura, freia, breca, freio de mão. Mas ele tinha algo que ele diz aqui, ó, que o esbofeteava. O negócio era pesado. O negócio era difícil. O esbofeteava e ele ainda diz, ele chama de mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás. Quem quer ser um vencedor? Levanta a mão, quero ver. Então, Deus vai mandar um mensageiro de Satanás para você vencer. Amém? Amarrado. É contraditório, né, mano? Contraditório, porque a gente quer paraíso, vida boa, sucesso, paz, tranquilidade, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas Paulo ele está falando aqui sobre talvez uma estratégia de Deus. Porque Deus colocou o espinho na carne. Foi Deus quem enviou. Foi Deus quem causou tudo isso. Pelo menos Paulo, que eu penso, não era um mentiroso. Eu acredito, né, na Bíblia que não é mentira, é a verdade de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou em Paulo, ou trouxe para Paulo algo que dava. O meu espinho na carne, o microfone hoje. Que ele chama de mensageiro de Satanás e que o deixava demasiadamente fraco. De tal maneira que insistentemente, por 3 vezes, Paulo orou e disse: Senhor, tira essa desgraça da minha vida. Senhor, afasta de mim esse negócio. Faz a oração de Jesus, né? Afasta de mim esse cálice, essa coisa. E nessa oração, nesse desespero de Paulo, talvez sentindo-se enfraquecido de fato, sentindo-se fragilizado, porque agora, talvez neste momento, ele não era mais o Paulo das grandes viagens missionárias. Neste momento não era o Paulo com uma fé inabalável, que andava por todos os lugares, que enfrentava todas as pessoas, que suportava aflições, que suportava cadeias, Não, aqui ele estava enfraquecido. Aqui Paulo estava com espinho na carne. E no momento de grande fraqueza, ele ora a Deus e diz: Deus, tira. E Deus, não. Você tem, aí claro, Paulo entende.
pelas grandes revelações que me foram dadas, para que eu não me ensoberbecesse. Deus manteve em mim algo que me enfraquecia e me mantinha dependente dele. E me mantinha totalmente dependente dele. O objetivo de Deus, que está revelado aqui através de Paulo, não era afligir Paulo. Não era levar sofrimento e vergonha, dor, não, mas era mantê-lo consciente. Era manter Paulo compreendendo na sua mente, no seu posicionamento, de que ele não seria nada, de que ele não poderia nada, de que ele não faria nada, se a graça e o poder de Deus não estivesse sobre ele o sustentando. A minha graça te basta. Paulo se queixou com Deus por não ter condições suficientes de suportar sozinho, ferido. A ferida extraía as suas forças. Mas Deus revela a Paulo e diz: minha graça te basta. O meu favor, o favor imerecido. E então, ao final de tudo isso, Paulo, ele tem um novo conhecimento, talvez, um novo entendimento, que o faz não apenas suportar, mas revelar a sua aflição. Revelar o motivo da sua aflição, sem medo de que os outros soubessem. Então ele fala, ele escreve e diz: eu tenho um problema, um BO, um espinho na carne, Deus mandou algo que me enfraquece. Algo que eu não consigo vencer, que eu ainda não consegui sozinho, que eu não posso vencer sozinho. Ele diz: mas por conta disso e por causa desse espinho, então Deus manifesta sobre mim a sua graça. E eu percebi que quando estou fraco, quando me sinto enfraquecido, porque Deus está, e a graça de Deus sobre mim, então eu sou mais forte ainda. E aí o negócio vira. E aquilo que parecia ser ruim, aquilo que parecia ser para a morte, aquilo que parecia ser para a tristeza, Paulo compreende que na verdade era um presente de Deus para ele. E quando ele compreende, então ele fala aqui, chegando na conclusão, diz: então, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. É quando ele compreende que a invencibilidade dele não estava na sua força. A invencibilidade dele não estava naquilo que ele tinha, naquilo que ele era. Mas a invencibilidade estava no Deus que o sustentava. E que o Deus que o sustentava pela sua graça não o deixaria ficar frustrado para sempre. Eu me alegrarei, portanto de boa vontade me gloriarei. E diz ainda: sinto prazer nas fraquezas. Aí ele coloca mais. Ele começa a compreender nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que ninguém me segura. Porque quando eu estou fraco, aí o inferno começa a tremer. Porque quando eu estou fraco, ou seja, quando eu percebo quem eu sou de verdade, quando eu percebo o meu poder real, que é nada, quando eu percebo a minha condição real, que é nenhuma, quando eu percebo que eu sou nada, mas Deus é tudo. Então, quando eu tenho essa percepção, e eu aceito e me torno verdadeiramente, totalmente dependente de Deus, então a graça do Senhor me fortalece. E se fortalece, então eu vivo o momento mais forte de todos os momentos com a graça de Deus sobre mim. A graça que basta é o tema da mensagem que eu coloquei para esta semana. Já quero avisar, líder de célula, você que vai na tua célula, vai ser o que vai coordenar. O esboço está bem pequenininho, 4, 5 frases só. Então vai anotando aí. Minha graça te basta, a graça que basta.
A graça de Deus. Porque, irmão, às vezes nós talvez somos levados a acreditar que o que nos sustenta em Deus é aquilo que fazemos. Que o que nos sustenta em Deus é aquilo que somos, é os cargos que temos, as funções que ocupamos. Ou mesmo o tempo de igreja, o tempo de vida em Deus. Nós somos tentados a acreditar a nós mesmos. À luz daquilo que já vivemos, à luz daquilo que fizemos. Ou do quanto pensamos poder. E há dias assim que nós nos sentimos invencíveis, imparáveis. Vivendo com o chamado de Deus, fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer. Ninguém pode me parar, porque agora eu vou para sempre. É que nem Pedro. Pedro, quando estava seguro, se sentiu seguro do lado de Jesus, Jesus estava ali. O morto ressuscitava, o cego enxergava, o coxo andava, o mar parava, o vento parava. Pedro se sentiu grandão. Grandão, fortão, do lado de Jesus. Disse: Jesus, fica tranquilo. Agora eu vou até o final, nem tem que morrer, vamos para a morte. Mas Jesus ali se sentindo cara. Eu estava fazendo coisas extraordinárias, eu faço parte desse negócio. Eu faço parte desse time de Deus. A gente se levanta contra o ungido do Senhor. Porque, olha, eu sou ungidão. A gente sente. Natural e normal quando a gente experimenta Deus e o poder de Deus. E quando você expulsa o capeta a primeira vez na vida, quem lembra que na primeira vez que você mandou embora ele foi? Ó, a pastora Lúcia está rindo. Você lembra ainda, pastora Lúcia? Foi de tantos? Não está confundindo, não? O primeiro é inconfundível. Você chega lá, tem que expulsar o demônio. Ai, Senhor amado. Sabe se vai, se não vai. A gente vai lá todo medrosinho, né? Ai, Senhor. Espera um pouquinho que eu vou me consagrar ali um pouquinho. Você bota um óleo aqui. Você vai lá com em nome de Jesus. E fecha o olho com óleo. Vai dar uma olhadinha. Está olhando diferente, já está matando. Rapaz, que funciona. É você mesmo aí? Quem está aí? Cara, funcionou. Esse negócio funciona. Mas sabe o que? Você já fez isso? Tenta expulsar um demônio uma vez. Você pode, irmão. Você pode. Jesus disse em meu nome. Os pastores expulsarão os demônios. Não? A Bíblia diz em meu nome, os líderes de célula expulsarão os demônios. Não está na Bíblia? Não, vou mudar o texto. E os sinais seguirão aos que trabalham na igreja. O que a Bíblia diz? Sinais seguirão aos que? Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Para você, irmão, para você. Tem essa experiência para você ver. A gente se sente grandão, poderosão, fortão. Meu Deus. Não vai nenhum demoniado aí, não. Tem gente que fica caçando capeta depois. Caçando. Caçador de demônios. Usar. Ai, Senhor amado. Mas não tem dia que a gente se sente assim. Experimenta Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Vou fazer, estou animado, estou motivado. Agora eu vai, líder de célula. Agora assumi, a célula multiplicou agora, né? Tive uma experiência, fui para o encontro com Deus. Meu Deus. O domingo de noite, quero chegar em casa, já batendo na porta dos vizinhos. Eu tenho que falar de Jesus para vocês. Não, eu tô aqui, Senhor. As mulheres, né, as borboletas, casa nova, né? Meu Deus, agora vamos voar. Estamos sentindo. Tem, agora para sempre. Acontece. Agora imagina Paulo, que recebeu de Deus grandes
revelações, coisas extraordinárias. E Deus disse, Paulo, agora vou baixar a bolinha um pouquinho. Se você continuar grandinho assim, nós vamos perder muita coisa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segura a onda. Então Deus manda às vezes um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para nos esbofetear. Mas não é para nos humilhar, não é para nos fazer sofrer. É porque ele pretende dar continuidade naquilo que ele começou a fazer na nossa vida. E aí chega o dia que a gente está que nem Paulo, lascado. Aí aqui o encontro com Deus virou só uma foto lá. Se é que eu guardei a foto. A vida com Deus, puxa, o poder de Deus não tem mais. As lutas vêm, a dificuldade vem. E agora eu tento vencer, olha que maior. E eu oro para Deus e Deus não responde. No caso de Paulo ainda respondeu já negativamente. Eu peço para Deus que eu quero ser mais forte. Eu peço para Deus que eu quero ser, como disse o Fernando hoje aqui, né? Eu quero ser que nem o pastor Eduardo. Eu quero ser que nem o Fernando. Eu já orei, disse, Deus, me dá a voz do Fernando, porque eu quero cantar desse jeito. Esse tom que ele vai lá em cima e começa a cantar, quase salta vendo o pescoço, que isso não vai dar. Parar, você vai arrebentar. E ele falou assim, não, vou deixar você com essa vozinha, tá agora rachada mesmo. A minha graça te basta. Então, de bom grado me gloriarei. Gloriarei naquilo que Deus me deu, naquilo que Deus me acrescentou. A minha graça te basta é uma declaração da suficiência de Deus em nos manter por si mesmo, sem depender de nós. Eu quero falar aqui algumas características da graça. Essa graça que basta. Porque, irmão, olha aqui para mim, nós não vamos vencer com as nossas forças. Nós não vamos permanecer com as nossas forças. É por isso que às vezes a gente está tudo lascado. Que a gente está tentando fazer por nós mesmos. Há dias e dias. Há momentos que a gente vence e há momentos que a gente só depende de Deus. Só se joga nas mãos de Deus e Deus me leva, me sustenta. Mas quando a gente compreende que nem Paulo, que o melhor momento da nossa vida não é quando nós estamos nos sentindo fortes, quando estamos nos sentindo poderosos. O melhor momento da nossa vida, que Deus, a melhor oportunidade que nós temos em Deus é no momento da fraqueza. A maior oportunidade de Deus fazer algo é quando a gente percebe, não que a gente esteja fraco de fato, porque fraco nós somos constantemente, mas quando a gente consegue ter a ciência de que sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, eu não posso, eu não consigo. Então a graça que basta. 4 características. A primeira característica da graça que basta é que ela é multiforme. Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus. Graça é favor imerecido, algo que nós não merecemos. Olha aqui, irmão. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça de Deus. A gente tem a mania de conquistar. A gente fala tanto em e conquistar e conquistar. E quando eu conquisto, e quando canso, então eu alcanço. O mérito é de quem? Do pastor Eduardo. Eu consegui. Então às vezes nós queremos conquistar algo em Deus. E eu vou conquistar, e eu vou orar, né? Vamos orar, né? Como nós cantamos aqui. Mas eu determino no meu coração que eu vou ser um líder de célula, que eu vou ser um líder de qualquer coisa, que eu vou ser um pastor. E eu quero conquistar, e eu começo a buscar por minhas próprias forças conquistar. E quando nós entramos nessa loucura de tentar e pensar que é o que nós temos, que é o que nós somos, que a primeira coisa que a gente olha quando Deus nos oferece uma oportunidade, a gente diz, será que eu consigo?
Será que eu posso? E muita gente às vezes rejeita porque diz, mas eu acho que eu não consigo. Mas eu acho que eu não posso. Nós ainda queremos conquistar, eu consigo, eu posso. Mas a graça de Deus que se revela sobre nós, o favor imerecido, ele não se revela a partir daquilo que nós temos, mas ele se revela da forma de Deus. Deus tem a sua forma de agir, Deus tem o seu jeito de agir, e para cada um, Deus tem uma forma diferente de se manifestar e de se revelar. A multiforme de graça de Deus, ela se revela em nós de muitas maneiras, em cada um do seu jeito, em cada um da sua maneira, com vários dons, talentos. Quando Paulo fala da multiforme graça de Deus, ele diz que Deus ele tem um jeito de acolher a todos, uma forma de acolher, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Por isso que não tem um jeito certo de orar. Qual que é o jeito certo de orar? Tem. Qual que é o melhor culto? De manhã ou de tarde? Quem que é mais abençoado? Quem vem no culto de manhã ou quem vem no culto da noite? Se for quem vem no culto da noite, hoje ele se lascou. Se Deus só fala no culto da noite, mas talvez Deus tem algo específico para mim, algo específico para você, um cuidado individual, que é diferente de outro, porque cada um de nós tem uma história. Nós temos nosso podcast, eu vou colocar aqui na mensagem podcast. Você ouve essa história lá, a do Cacá, nós demos risada bastante. Falei que tem que ir a Mônica lá. Olha lá. Quem quer que a Mônica vá no podcast aí? Olha lá a Mônica, ó. A maioria. Ela sai assim, Jesus. Sai assim, Jesus. A gente vê histórias diferentes, momentos diferentes, milagres diferentes, situações diferentes, soluções diferentes. Cada um com a sua história de vida, com as suas particularidades. E o mesmo Deus agindo de maneiras que a gente nem pensa, de maneira que a gente nem sabe, de maneira que a gente não projeta. Eu aprendi a orar e dizer, Senhor, o que o Senhor vai fazer e como, eu não sei, não posso te ensinar, mas faça o que o Senhor sabe fazer. Ele acha um jeito, ele acha uma forma, ele acha um meio. Deus nos compreende, Deus nos entende, do mesmo jeito que nós somos. Que a gente vem na igreja, um monte de gente começa a orar, tem gente que só falta descabelar na oração. Ele grita e chora, pula, e se deixando enrola no chão, e chora, e vai, e cria, e faz. E é o jeito dele. Deus se revela daquele jeito, e ele vai. Mas tem gente que fica ali que parece uma árvore, né? O vento. Derrama uma lágrima, seco. E quem é que está mais cheio de Deus? Quem é que está mais cuidado por Deus? Quem é que está mais sendo transformado por Deus? A graça de Deus multiforme, ela se revela de várias formas. Porque a graça de Deus, ela é visível não na manifestação, mas no resultado. A pessoa vai lá, grita, pula, chora, geme, rola no chão e levanta de lá, meu Deus, Deus falou comigo. Ser uma esposa melhor, eu tenho que ser um marido melhor, eu vou para casa, vou mudar tudo. Ela vai para casa, começa a mudar. Manifestou, o Espírito Santo se manifestou, e ela disse, meu Deus falou comigo, maravilhoso, extraordinário. Eu vi os céus, nova terra, eu vi. Deus pegou ela e mudou tudo. Agora aquele outro irmão está lá quietinho, não fala, não é muito. Vai lá no coração, Deus encontra um jeito. De repente, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, na igreja não é muito o jeito dela, é o meu jeito. Aí Deus começa a falar no coração, começa a transformar. E quando ela chega em casa, no trabalho, as pessoas olham e percebem e dizem alguma coisa. Multiforme graça de Deus.
todos os chamados, em todos os ministérios. Tem gente que não gosta aqui da dança, né? Ah, não gosta da dança, acho desnecessário. Mas tem gente que vê aqui a dança e a música e olha assim, meu Deus, meu Senhor, agora que coisa linda, que leveza. O Espírito Santo falou para mim que eu tenho que ser mais leve. Tem que fazer coisas muito diferentes. Eu estou sendo muito bruta lá em casa. E Deus fala. E Deus fala com cada um do seu jeito, respeitando aquilo que nós somos. As nossas possibilidades e as nossas impossibilidades. Então a graça que basta, ela é multiforme. E se eu buscar em Deus, Ele tem um jeito dele específico para cuidar de mim. Para cuidar de mim, diferente de você. Tudo bem, se você é um irmão árvore e um dia quiser dar piroleta, fica à vontade. Não tem problema, irmão. Deus está cuidando de nós com a sua graça multiforme. A graça que basta também é uma graça constante. Olha aqui, irmão, olha. Trocadilho de palavras, essa que foi legal, né? Todos os dias, é constante, todos os dias, o dia todo. Todos os dias, o dia inteiro, a graça de Deus está sobre nós. Por isso que as pessoas se renovam e está se acabando. Comprar microfone novo, Michele, olha lá para nós. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todo dia, irmão. Até no dia da Copa. Hoje Deus tem misericórdia, tem graça, tem favor imerecido. Todo dia e o dia inteirinho. Da hora que você acorda, até a hora que você dorme, enquanto você dorme, Deus está ali ainda. Lembra o dia que estava vivendo uma vida com aqueles momentos, né, que a gente vive com Deus e começa a não entendia antes, começa a compreender o que não compreendia, começa a abrir leques, meu Deus, eu estava aqui o tempo inteiro e não percebi isso. Como é que eu não entendi esse negócio desse jeito? Eu estava vivendo ali assim, mas querendo mais e buscando mais, e eu cheguei em casa e fui dormir, fui deitar e ajoelhei para orar no lado da minha cama, comecei a orar e Deus e a graça, e eu não queria parar, mas eu estava com sono, eu tinha que dormir, no outro dia acordava cedo para trabalhar, e disse, meu Deus, eu vou ficar aqui orando, mas eu tenho que trabalhar amanhã, eu preciso dormir, e eu disse, o que eu faço? E daí eu vou deitar orando aqui, fique aí, não vai embora, eu estou orando ainda, não parei. E fiquei ali, deitei ali, fiquei deitado ali, e falando, Senhor, meu Deus, não vai embora, fica aqui comigo. E daí eu falei assim, eu vou orar, e você quer saber? Pegadinha, né, do malandro. Deus, quiser agora vai, mas eu não vou acabar a oração, não vou dizer amém. Se dissesse amém, acabava a oração. Na minha mente, dizer amém, Deus ia voltar para casa e eu ficaria sozinho. Não vou dizer amém. Não vou dizer amém. Eu vou dormir, você vai ficar aqui olhando para mim. Você não precisa dormir mesmo? Fica aí cuidando de mim. Fecha o olho, virei para o lado e dormi. Maravilhosamente bem. E acordei no outro dia e disse, o senhor por aqui, já cedo. Legal, ficou aqui comigo. Um menino mesmo, assim, um relacionamento com Deus, de início. Uma quinta série com Deus, né? Relacionamento com Deus, mas maravilhoso, aberto, transparente. Deus se mostrando em todo o tempo. O dia inteiro eu comecei a aprender. Fernando, você quer? Eu oro, vou todo o carro, eu também. Meu carro, eu senta aí, meu passageiro preferido. Depois dele é você, que dele vai brigar comigo. Senta aí do meu lado, vamos junto, porque todos os dias, o dia todo. Todos os dias, o dia todo, a graça de Deus está sobre nós. Todos os dias, o dia todo, o favor de Deus está sobre nós. Todos os dias, o dia todo e em todas as ocasiões, até mesmo quando eu penso
não mereceu. Aqui, irmão, ó. Você dá aquela canelada, de pisar na bola, dá uma vergonha de falar com Deus. Aí você acabou de pisar na bola, acabou de dar uma canelada, acontece um BOzinho assim, agora eu me lasquei. Bem agora que eu dei essa canelada. Mas a graça de Deus, constante todos os dias, o dia todo. Assim como o espinho na carne de Paulo era constante todos os dias, o dia todo. A graça de Deus estava sobre Paulo de maneira constante todos os dias, o dia inteiro. Então hoje, quando começar o jogo lá, assim, Senhor, senta aqui no sofá do meu lado. Aí quero ver você falar palavrão, xingar o juiz. Experimenta fazer isso, irmão. É maravilhoso. Então, multiforme, constante. Terceira coisa, incondicional. A graça incondicional, já falei um pouquinho. Sem necessitar de oferecermos condições ideais. Deus não precisa de nada. Eu volto lá atrás da conquista. A gente ainda quer conquistar o amor de Deus. Vamos parar essa besteira. Quer conquistar o coração de Deus. Conquistar todos os dias, tem que conquistar o marido. Conquistar a esposa todos os dias. Isso aqui, ó, irmão. Não pare de conquistar a tua esposa. Continue conquistando todos os dias. Todos os dias, tem que conquistar todo dia. Todo dia eu vou lá, dou um abracinho, um beijinho. Amor da minha vida, linda. Outras coisas mais apimentadas que só o marido fala só para a esposa. Bota uma pimentinha aí no negócio. Verdade, não estou falando sério, tá? Se você não apimenta o relacionamento, depois quer buscar pimenta lá fora. Bota pimenta aí. Tempera bem em casa aí a comida aí que é assim que é. Aqui, ó. Ó. Carne. Cuidado com a carne. Mas vamos lá. Então não precisa conquistar o amor de Deus. Eu não preciso fazer alguma coisa para Ele me amar mais. Eu não preciso fazer alguma coisa para que Deus me abençoe. Eu não preciso fazer alguma coisa para que Deus olhe para mim e diga, ai, que o Eduardo hoje tá, meu Deus, está irresistível. Hoje eu vou ter que abençoar ele, porque o que ele fez hoje, ó, tô tremendo até. Não precisa. Não preciso impressionar a Deus. Para que se bobeira, passa besteira. Tentando impressionar na oração. Poderoso Deus. Para. Não fala. Nem usa essas palavras aí, rapaz. Deus faz quando a gente chega e fala com ele que nem fala comigo. Conversa. Ele não precisa. É incondicional. Deus não precisa que nem que eu responda ao amor dele. Olha aqui. Não precisa nem responder, porque se dependesse disso, nós estávamos lascados. Se dependesse de nós responder o amor de Deus, porque olha aqui, irmão, eu vou pegar uma ferida aqui, né? É só vir o jogo do Brasil na Copa, nós não queremos nem culto. Deus está todos os dias, a qualquer momento. A nós não. E olha aqui, irmão, é importante nós reconhecer isso, é o que nós somos mesmo. Vou falar de novo, passei no microfone. Nossa. Não vou falar. Nós somos ingratos. Tem que reconhecer, eu tenho que me ouvir. Nós somos ingratos, nós somos egoístas. Somos invejosos, nós somos. O que mais que você é, irmão? Entendi? Pessimista? Pessimista. O que mais aí? Vamos lá, vamos dedurar os irmãos aí. Rancorosos, mentirosos, orgulhosos. Não é fofoqueiro, não. Fofoqueiro lá nas outras igrejas. Aqui nós não temos fofoqueiro, não. Medrosos,
egoísta, santista, quer dizer, egoísta. Aí, Alex, peguei uma. É o que nós somos. Irmão, é só o que a gente tem. Você conhece aquela sopinha para criança, sopinha de letras? Pega lá um monte de macarrãozinho, um monte de letras, uma sopinha de letras. Nós somos uma sopinha, irmão, não é de letras, dessas coisas todas aí. Deus pega a gente assim, meu Senhor amado. Olha aqui, ó. É o que tem. É importante a gente entender, olha aqui, irmão, compreenda isso. E reconhece. Aceite. Aceite. A gente tem a mania de ficar tentando impressionar a Deus, escondendo as nossas imperfeições. A gente quer esconder o espinho na carne, quer esconder os nossos medos. A gente quer chegar diante de Deus. Não, Deus, aqui, corajoso. Tem uma fofoca. Não falo mentiras. Nossa, a gente quer impressionar. E Deus olha, está enganando nem a você mesmo, quer enganar a mim. Não engana nem tua esposa. Não engana nem o marido. E está querendo me enganar? Venha com a verdade. Venha com a sinceridade. Porque Deus já conhece. Então, quando a gente reconhece, Deus, porque, irmão, Deus não precisa, olha aqui para mim. Não há nada que nós possamos fazer que condicione a Deus a nos amar menos. E não há nada que nós possamos fazer que condicione a Deus a nos amar mais. Nada. A graça incondicional, a graça, o favor imerecido. Não tenha medo de não ser amado por Deus. Não tenha esse medo. Você, ainda que tente, você não vai conseguir. Não vai conseguir não ser amado por Deus. Não vai conseguir. Pode sair da igreja, pode deixar a família, faça o que você... Não vai, Deus vai te amar todos os dias, o dia inteiro. Porque Ele já mandou Jesus lá, nós éramos ainda pecadores, a Bíblia diz. Nos amou quando éramos ainda pecadores. Então a graça incondicional, a graça que basta. Me encontrou nas minhas fraquezas, que me ama, que busca me tirar, é claro, da mentira. Deus não ama o fofoqueiro, irmão. Deus ama a gente, a fofoca Ele repudia. Abraçar o fofoqueiro e vai trazer junto com ele. E vai com amor conduzir por um caminho onde a fofoca vai ficar para trás. Te tirar. A graça, o favor imerecido. Que não depende que eu esteja forte. Olha aqui, irmão. Eu não tenho que estar forte o tempo todo. Tem dia que eu não estou forte. Tem dia que eu estou só pela misericórdia de Deus. Tem dia que eu estou perdido. Vou pregar. Meu Deus, o que eu vou pregar? Não tenho nem ideia. Eu pego o computador, sento ali e fico a tarde inteira suando até. Meu Deus do céu, estou vazio, parece. O que está acontecendo, meu Deus? Misericórdia. Penso, misericórdia. Pregar, claro, você pode pegar a Bíblia aqui, acha qualquer texto e prega, mas eu gosto de sentir. Eu gosto de estar, é aqui, ó, esse aqui, nossa, esse aqui, é aqui mesmo. Puxa, é aqui, ó. Esse eu fico lá, misericórdia, misericórdia. E tem dias que eu sei que eu não estou muito bonzão. Dia da canelada, o dia que você, puxa, falou uma coisa que não devia falar, fez uma coisa que não devia fazer. E aí eu chego diante de Deus e pego a Bíblia, parece que até vai, será que não vai queimar meus dedos eu pegar na Bíblia aqui agora? Desse jeito, vai, que medo de pegar na Bíblia. Mas quando a gente entende e compreende a graça de Deus, é claro que ora, pede perdão, o Espírito Santo fala, mostra no nosso coração, ajoelha lá, ora, Senhor, meu Deus, misericórdia, Senhor. Depois a graça do Senhor, que é quem sustenta, irmão, o ministério. A graça de Deus, que quem sustenta o nosso chamado.
É pela graça e o favor imerecido de Deus que a gente vem aqui, pega o microfone e 3, 4 linhas. E Deus nos dá uma mensagem. Ele fala comigo e com você. Então a graça de Deus incondicional. Para de tentar criar condições melhores. As condições melhores que Deus espera não tem a ver com Ele, tem a ver comigo. Deus quer me deixar de ser fofoqueiro, não é por causa dele. Ele não está nem aí para a nossa fofoca. Ele não está nem aí para aquilo que a gente faz. Mas Ele quer que a gente pare de ser fofoqueiro, porque o fofoqueiro só se lasca. Estou usando a fofoca porque o pecado só traz desgraça. O egoísmo traz tristeza na família, para o marido, para a esposa, para os filhos, para aqueles a quem a gente ama. Aquilo que nós somos, o mal que está em nós, a carne que está em nós. Se ela fica imperando, ela traz prejuízo. Não é para Deus, irmão. É para nós. Ele nos ama do jeito que nós somos, incondicional, a graça que basta. E para encerrar, a graça que basta. Ela é fortalecedora, ó. O espinho na carne enfraquecia Paulo. Mas Deus lhe garante. Preste atenção agora aqui, ó. Deus lhe garante que na sua fraqueza ele vivia o seu momento de maior força. Ô, glória. Vamos de novo, olha aqui, ó. O espinho na carne enfraquecia Paulo. Enfraquecia, tornava ele fraco. Mas Deus garante para ele que na sua fraqueza ele vivia, na verdade, o seu momento de maior força. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta, não venceremos pela nossa força, mas pela graça que em nós é superabundante. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica de pé, irmão. 1h30 culto de manhã, 1h30 culto da noite, está tudo junto, temos 3 horas de culto agora, amém. Vai dar.